paz do Senhor, queridos juvenis, estamos aqui nesse domingo, dia 20 de março de 2022, para estudarmos mais uma lição. A aula de hoje é a lição de número 12, que tem por título A Vida Após o Cativeiro. Nós estamos estudando uma viagem pelo Antigo Testamento. Pega a sua revista, pega a sua Bíblia, compartilhe esse vídeo se você ainda não fez, curta ele. Vamos estar propagando a palavra de Deus. Nós vamos orar neste momento para iniciarmos a nossa aula. Visitantes, sejam todos muito bem-vindos. Amém? Senhor meu Deus, te agradecemos nessa manhã, Senhor, por mais uma EBD. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo, Senhor, nos conduza durante esta aula, que o Senhor possa estar, através da ação do teu Espírito Santo, preparando os corações para receber a tua palavra. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada aluno, cada visitante que estará aqui presente. Desde já nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito para conosco e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Te agradecemos por tudo no nome de Jesus. Amém. Abriram a sua lição? Nós estamos estudando nessa manhã a vida após o cativeiro. O nosso texto áureo está no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 3, que diz o seguinte: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. A nossa leitura bíblica em classe vai estar no livro de Esdras, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 7. Vocês vão ouvir falar bastante no decorrer dessa aula sobre esses dois personagens, Esdras e Neemias, que tiveram muita influência e ajudaram o povo de Israel a reconstruir o templo, na reconstrução dos muros de Jerusalém. A leitura bíblica em classe, acompanha aí na sua revista, diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão, que é o mesmo que proclamação, por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifica a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns dos lugares em que andar peregrinando os homens do seu lugar, o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses.
Os objetivos da nossa aula de hoje vai falar sobre o contexto do retorno dos cativos, vai discutir sobre os desafios para a reconstrução de Jerusalém e podemos também refletir sobre a atuação dos profetas na reconstrução da cidade e do templo. Abra a sua Bíblia, deixa ela aberta no livro de Neemias, que nós vamos estar observando também algumas passagens deste livro. Você, desde já, pega a sua Bíblia, abra já no livro de Neemias, que durante a nossa aula nós vamos ler alguns versículos que correspondem a esse livro. A nossa introdução, eu vou falar sobre esse personagem, Neemias, a contribuição, como ele foi usado por Deus após esse exílio do povo de Israel, após 70 anos, durante esse período do cativeiro do povo de Israel. Quem era Neemias? Neemias, ele era copeiro do rei Artaxerxes, quando soube de como o povo que havia retornado do cativeiro estava vivendo em Jerusalém. Mesmo cativo, ele estava cativo também. Ele vivia no palácio com algumas regalias. Mesmo assim, ele se arriscou para fazer algo que pudesse mudar a situação dos seus irmãos. Neemias, ele saiu da sua zona de conforto para ir a Jerusalém em meio à pobreza e destruição e encarar inúmeros desafios. Neemias, ele partiu da Pérsia para Jerusalém em 444 a.C., em como ele era governador em Judá. Isto ocorreu 13 anos após a chegada de Esdras a Jerusalém. E fazendo um contexto histórico, nós vamos encontrar que durante esse trimestre, vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre o reino do norte e o reino do sul, que a tribo de Israel foram divididas. Em 722, vocês já leram sobre isso, no decorrer de outras lições anteriores, que ele foi levado cativo pela Assíria. Nesse período, Israel ele se transformou no Reino do Norte. E em 605, Judá é levado cativo pela Babilônia, que foi transformado em Reino do Sul. E nesse período de cativeiro do Reino do Sul, transcorreram 70 anos de cativeiro do povo de Israel. E após 70 anos, em 538 a.C., houve o retorno do cativeiro permitido pelo rei Ciro, rei da Pérsia. Eles tiveram a permissão para reconstruir o templo. Ou seja, 70 anos após o cativeiro. Este rei Ciro, ele assinou um decreto permitindo que o povo de Israel, ele autorizou os judeus a retornarem para a sua terra. E esse rei, ele foi profetizado pelo profeta Isaías 150 anos antes dele nascer. Olha que maravilha, meu juvenis. Esse rei, ele decretou o retorno do povo judeu para a reconstrução do templo. E esse retorno, o povo iniciou em 3 turnos. Primeiramente, sobre a liderança de Zorobabel, que ele era descendente da linhagem de Davi, e juntamente com Josué, sumo sacerdote para a reconstrução do templo. Nesse retorno, sob a liderança de Zorobabel e Josué, acompanharam 50 mil judeus. E houve novamente uma outra expedição sob a liderança de Esdras, que é o escriba,
Ele foi o escriba para o ensino da lei. E nessa expedição acompanharam 17 mil judeus. E sob a liderança de Neemias, aonde nós vamos entrar na nossa aula de hoje. Sob a liderança de Neemias, também acompanharam vários judeus para a reconstrução dos muros e também para a reestruturação política e espiritual do povo de Israel. Em 1538 a.C., no 7º mês, eles edificaram o altar e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Em 537 a.C., foi iniciada a obra do templo, mas ela é interrompida e ficou parada por mais de 15 anos. Aí, em 520, isso é história, contexto histórico, em 520 a.C., foi reiniciada a obra de reconstrução do templo sob as profecias dos profetas Ageu e Zacarias. Nós vamos também ver no decorrer da nossa lição sobre esses dois profetas. Eles foram muito importantes para esta reconstrução do templo. Em 516 a.C., o templo é concluído. O templo, ou seja, o templo foi reconstruído. Em 579 a.C., Ester, a rainha da Pérsia, onde nós conhecemos pela história do livro de Ester. Aí nós entramos em 444 a.C., aparece Neemias, que foi para ele apareceu foi instruído, ele foi usado por Deus para a reedificação dos muros de Jerusalém. 15 anos depois chegou Neemias para a reconstrução das muralhas de Jerusalém. E entre 1430 até 1420, nós também vamos, antes de Cristo, nós vamos também ter esse período período profético do profeta Malaquias, que é o último profeta. E em Neemias, nós vamos encontrar que ele vai relatar os 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Enquanto Esdras, que era o escriba, ele vai retratar dos fatos dos 2 primeiros retornos. Nós vamos encontrar o período do escriba Esdras entre 538 a.C. e 457 a.C., enquanto Neemias ele vai tratar dos fatos ligados ao 3º retorno do grupo da expedição, do grupo dos judeus para Jerusalém. Nisso vai ser nos anos de 444 a.C. Enquanto o enfoque de Esdras ele vai recair sobre a reconstrução do templo, o de Neemias vai recair sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Esdras, ele era o escriba, o sacerdote. Ele auxiliou Neemias na promoção do avivamento e da renovação espiritual do remanescente que voltara para Jerusalém. Os 2 livros, tanto de Esdras quanto de Neemias, eles vão frisar a importância da renovação espiritual e da consagração a Deus e a sua palavra. E a importância que nós vamos encontrar de Neemias, que a gente vai poder fazer uma aplicação também para as nossas vidas, é que Neemias ele foi um homem capaz, corajoso e perseverante na oração.
Ele cooperou, se você tiver oportunidade, eu vou incentivar a você a ler o livro de Esdras e Neemias. Não são livros muito extensos, são livros pequenos, mas com grande conteúdo espiritual. Se você tiver oportunidade, eu te incentivo a você ler esses 2 livros, que você vai ser muito importante para a sua vida espiritual. Ele vai trazer o livro de Neemias, ele vai ter esse efeito de renovação espiritual para o povo de Israel. E um versículo que eu achei muito importante, que eu até assinalei durante o estudo dessa aula, está no livro de Neemias, no capítulo 1, versículo 4, que vai trazer o seguinte: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias, ele buscava incessantemente ao Senhor. E ele, sabendo do que o povo voltou um grupo de judeus para Jerusalém, e ele ficou triste, lamentando por esse grupo, e ele se deparou perante o Senhor, e ele jejuou, e ele se lamentou, e ele orou perante o Deus dos céus. Então nós vemos que Neemias, ele tinha grande cuidado e zelo pelo seu povo e pela obra de Deus em Judá. Durante 4 meses, Neemias, ele derramou o seu coração diante de Deus, em jejum e em oração com muitas lágrimas, por causa do problema que afligia o povo de Deus em Jerusalém e em Judá. Sua oração incluiu a confissão de pecados, incluiu súplica a Deus para ele cumprir a sua própria palavra, seu zelo pela glória e propósitos de Deus. E também ele teve a intercessão incessante pelos filhos de Israel. Aqui nós já podemos fazer uma aplicação para a nossa vida atual. Assim como Neemias, ele orou, ele jejuou pelas pessoas, pelos aqueles seus irmãos que haviam retornado, e o seu coração ficou compungido, o seu coração ficou compassivo, ele se sentiu tocado por aquele público, pelo seu povo que estava sofrendo. E ele orou e clamou ao Senhor. E nós, nessa manhã, nós também, com o nosso coração, nós temos as nossas armas que estão à nossa disposição, a oração e o jejum. E que, por sinal, nós estamos nesse mês de março, no nosso pacto eclesial, na nossa igreja, no período do nosso jejum, onde toda a nossa igreja está nesse período jejuando, no seu tempo, na sua possibilidade, mas que você possa estar voltando o seu coração para o Senhor, observando as suas necessidades, reconhecendo os seus pecados, pedindo a Deus a misericórdia por você, pela sua família, porque nós só vencemos neste mundo que jaz no maligno através da oração, através da leitura da palavra do Senhor e através do jejum. Nós temos essas armas espirituais à nossa disposição. E nessa manhã, através desse estudo sobre a vida de Neemias, que muito ajudou a nação de Israel, ele foi usado por Deus para a reconstrução dos muros de Jerusalém. E nessa manhã você também pode ser usado no meio da sua família, que você possa ser levantado como uma coluna, que você possa ser levantado como um jovem usado por Deus, para que você possa, com o seu coração, voltar
voltar para o Senhor e ser tocado para você estar orando, para você estar jejuando em seu favor, em favor da sua família, em favor daquele que tocar o seu coração, que o Senhor tocar o seu coração para que você possa estar ajudando, para que você possa estar ganhando essa alma para Cristo. Nós só ganhamos no mundo espiritual através da oração e do jejum e da palavra de Deus. Não tem uma outra forma para nós vencermos no mundo espiritual. Não existe uma outra forma para nós alcançarmos o coração de Deus. Não há outra forma para você alcançar a unção da parte do Senhor. Muitos querem cantar bonito, muitos querem pregar bonito, mas a unção, a capacitação, ela vem da parte do Senhor. Não adianta você ficar apenas na frente de uma televisão, não adianta você ficar gastando o seu tempo na internet com filmes da Netflix, que por sinal, nesse período, nós vemos extremamente lixo, né? Muitos filmes que são colocados na televisão, na Netflix, você poderia considerar, são lixos que colocam ali para as pessoas se alimentar. Mas nós temos o conhecimento, a capacidade espiritual para você selecionar aquilo que te convém e aquilo que não te convém. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. Então, nessa manhã, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração para que você saiba selecionar. Quando você ligar a televisão, quando você parar para assistir algum filme, para ler algum tipo de literatura, que o Espírito Santo possa te iluminar, possa te dar o discernimento para você falar, isso aqui me serve, isto aqui não me serve, isto aqui presta, isto aqui não presta. E você vai falar, eu vou me alimentar disto aqui, eu vou ler isto aqui. E você tem essa capacidade no nome de Jesus. E voltando para Neemias. Neemias, ele jamais conseguiria alcançar a sua missão de reedificar os muros e os portões de Jerusalém se ele estivesse sozinho. O seu papel em liderar o povo foi fundamental. Ele foi colocado como líder, mas ele sozinho, ele não conseguiria nada. Ele precisou de ajuda. Todavia, sem o empenho e o trabalho em conjunto de todos o que o ajudaram, ele não teria êxito na reconstrução dos muros de Jerusalém. E você vai ter a oportunidade de ver no livro de Neemias, os muros de Jerusalém, eles foram reconstruídos em 52 dias. Aí eu entro para uma aplicação para nós. Não há vergonha nenhuma em nós pedirmos ajuda quando nós precisamos. Isso demonstra humildade em reconhecer a necessidade de que nós precisamos da ajuda uns dos outros. Nós não devemos nos sentir arrogantes, se sentir que nós somos capazes somente nós mesmos de, às vezes, fazer tudo. Às vezes nós não damos conta de fazer tudo. Às vezes nós precisamos pedir ajuda para alguma pessoa nos ajudar. Isso não é vergonha. Isso demonstra humildade. Assim como na obra do Senhor, todos têm um papel importante. Cada trabalho dentro da casa do Senhor vai ser importante. Então, se você está fazendo um trabalho na casa do Senhor e precisa de ajuda,
Peça ajuda, chame alguém para te ajudar. Não queira abraçar o mundo sozinha. Não queira abraçar um departamento sozinho. Não queira abraçar um ministério sozinho. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. E você não precisa ficar preocupado. Ah, se eu chamar uma pessoa para me ajudar, essa pessoa vai aparecer mais do que eu. Você não tem que estar preocupado com isso. Nós não, dentro da casa do Senhor, não é importante eu me destacar. O importante é que ele cresça e que eu diminua. O importante é que Jesus ele apareça. Não é eu, não é você que tem que aparecer dentro da casa do Senhor. Se você tem um grupo de louvor que você faz parte, não fique preocupada. Ah, só fulano de tal é o vocalista, só fulano de tal faz o louvor. Às vezes você é um back vocal, às vezes você está acompanhando um coro. Mas não tenha preocupação. Deus está vendo o seu chamado. Deus está vendo a sua ajuda na obra de Deus. Às vezes, um folheto dentro de um evangelismo, você está acompanhando uma pessoa, a pessoa vai ter a oportunidade de falar do amor de Deus e ela vai ganhar aquela alma para Cristo. E você teve a oportunidade de entregar apenas o folheto e não falou uma única palavra. Mas Deus está vendo todo o nosso trabalho. E todo o nosso trabalho, o Senhor é o pagador. Então não se preocupe, o importante é você se dispor. Assim como o profeta Isaías, ele falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então que nessa manhã você se disponha para fazer a obra do Senhor. Não tem trabalho que é mais importante e menos importante. Não tem trabalho que uns, claro, vão ficar em evidência, uns vão aparecer mais do que o outro, mas isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro. Não. Todos são importantes dentro da casa do Senhor. Todos têm o seu valor. Então, não queira tomar o espaço do irmão, não queira não queira ter o dom que aquele irmão tem, que você não tem, não queira ter a unção que o irmão tem, que você não tem. O que você pode ter é você buscar. Está à nossa disposição da parte do Senhor para estender as suas mãos e te capacitar, para te dar a unção necessária, para você ganhar almas para Cristo, para você cantar e os demônios caírem, para você falar a palavra dele no evangelismo e aquela alma voltar para os caminhos do Senhor. O Senhor tem várias formas de usar o vaso. Então, nessa manhã, nós somos vaso escolhidos na mão do Senhor. O Senhor está nos lapidando. O Senhor está nos moldando. A palavra fala que o Senhor, ele quebra o vaso e ele tem poder para fazer novamente. Nós, como vaso, nas mãos do oleiro, o Senhor pode nos quebrar. O Senhor pode nos levar ao deserto. O Senhor pode nos moer, mas o Senhor nos faz vasos de honra. O Senhor nos coloca como vasos de honra. Assim, nessa manhã, você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. E com Neemias, nós vamos aprender que face a qualquer oposição e dificuldades, ele encontrou durante o período da reconstrução dos muros de Jerusalém. Ele encontrou oposição, ele encontrou dificuldades no seu caminho, mas nós vamos entender que a partir que ele se dispôs a orar e se deparou na presença do Senhor, o Senhor permitiu que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos em 52 dias. Então, com o nosso coração voltado através da oração e com humildade na presença de Deus, nós temos o nosso Deus como nosso justo juiz. Passando para o nosso ponto 1 da nossa lição, que vai retratar também
o período pós-exílico, vai trazer o contexto samaritano. O que vem a ser esse contexto samaritano? Após a destruição, nosso comentarista, se você ler, acompanhar comigo na lição, eu vou ler alguns pontos desse tópico para você estar acompanhando também da parte da história. Após a destruição do Reino do Norte pela Assíria, em 722 a.C., os israelitas de Samaria foram forçados a conviver e misturar-se com povos pagãos trazidos de vários lugares conquistados pelo Império Assírio. Isso está demonstrado em 2 Reis, no capítulo 17, versículo 33. Dessa mistura surgem os samaritanos, a quem os judeus do Reino do Sul, após retornarem da Babilônia, não reconheciam mais como sendo o mesmo povo. Por quê? 10 tribos de Israel ficaram no Reino do Norte e apenas 2 tribos de Israel ficaram no Reino do Sul. E os judeus do Reino do Sul não estavam mais reconhecendo aqueles judeus do Reino do Norte, porque houve essa mistura desses povos pagãos. E que traz, eu até deixei anotado, 2 Reis, no capítulo 17, versículo 33, vai mostrar o seguinte, esse versículo. Assim ao Senhor temiam, e também a seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Então, nós observamos, através desse texto, que houve o culto a deuses pagãos. Então, com isso, houve essa mistura desse povo, do povo de Israel, do povo judeu, se misturou com esses povos pagãos, né? Então esses israelitas foram forçados a conviver com esse povo. Daí surgiram os samaritanos. Então, nós observamos que dessa mistura, após, eles não reconheciam mais como sendo o mesmo povo. E foi assim, portanto, que surgiu essa rivalidade entre judeus e samaritanos. Até presentes, quando a gente lê no Novo Testamento, nos dias de Jesus, que os judeus eles não se davam bem com os samaritanos. Nós também vamos estar no ponto 1.2, cumpre-se as profecias, que diz o seguinte: o povo de Judá foi levado cativo à Babilônia. Quando esta nação, aqui já é o Reino do Sul, a tribo de Israel que compõe o Reino do Sul. O povo de Judá foi levado cativo à Babilônia, quando esta nação ímpia era a maior potência militar que havia. Todavia, em cumprimento das profecias, a Babilônia caiu e foi subjugada pela Pérsia, que, por sua vez, uniu-se à Média. Daí se transformou o grande império Medo-Pérsia, um dos maiores da história. Nós, quando estudamos história, nós vamos estudar sobre o Império Medo-Persa. Aí nós encontramos que no primeiro ano de Ciro, ele, como rei da Pérsia, ele cumprindo a profecia, como nós já vimos, do profeta Isaías, ele foi profetizado 150 anos antes dele nascer, antes desse governante, esse rei persa nascer. Isaías profetizou sobre esse rei chamado Ciro, que ele permitiria o retorno do povo judeu a Jerusalém. E olha, quando o profeta Isaías, ele proferiu essa profecia, o povo de Israel nem ainda, olha só, meus irmãos, juvenis, né? Que nem ainda havia sido levado cativo. Eu vou ler apenas um versículo de Isaías, no capítulo 45,
45, do verso 1, 45, do verso 1 até o verso 6, vai relatar sobre esse rei Ciro, a profecia de Isaías. Aí eu quero ler apenas o primeiro versículo, só para vocês observarem que foi profetizado por Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Olha que maravilha. E também o versículo 6. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, e eu sou o Senhor e não há outro. Que maravilha! Tudo isto mostra que como Deus está no controle da história. Tudo isto mostra como Deus está no controle de todas as coisas. Então, isso aqui é um ponto que nós podemos afirmar com convicção, que nós observamos pela palavra do Senhor. Esse rei Ciro foi profetizado no livro de Isaías 150 anos antes dele nascer. Então, que Deus está no controle da história. Aí, nessa manhã eu te falo, você acha que Deus não está no controle da sua vida? Você fica preocupado, como será o meu futuro? O que vai ser da minha vida, Senhor? Fica sofrendo por antecipação. Vamos viver um dia de cada vez. O Senhor nos deu o presente para nos preocuparmos. O passado não importa. Você viveu o presente e o futuro está nas mãos do Senhor. O que você pode fazer, o que está à nossa disposição, é você se derramar o seu coração perante o Senhor e orar, pedir a Ele para que Ele te abençoe, para que Ele te abençoe, para que você possa ser grato, que você tenha gratidão na sua caminhada aqui neste mundo. Você como sal da terra, você como luz, aonde pisar a planta dos seus pés, você seja uma testemunha viva de Jesus Cristo. Que você não envergonhe Jesus Cristo, que você seja uma testemunha, que você possa dar fruto, que você possa demonstrar amor, que você possa ser, com o seu coração ser bondoso, que você possa ser do seu coração ter clamar pela misericórdia, orar pelo seu irmão, orar pelaquela alma que está perecendo, que você possa ser usado pelo Senhor como um canal de bênçãos aonde você estiver, aonde é o seu lar, aonde você nasceu, aonde é a sua escola, para aqueles que trabalham no seu trabalho, que você possa ser luz, que você possa ser sal, que você possa ser uma bênção. Amém? Que você seja um canal de bênção para todas aquelas pessoas que se aproximarem de você, falar do amor de Jesus Cristo, porque você é uma testemunha viva de Jesus Cristo. Amém? O retorno para Jerusalém, um sonho realizado, é o nosso tópico 2. O retorno a Jerusalém foi visto com muita alegria, e isso foi demonstrado no Salmo 126. Esse texto do Salmo 126, ele é muito lindo, que ele vai mostrar quando o povo de Israel ele saiu do cativeiro. Ele vai mostrar quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Aí nós temos o versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres.
Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus molhos. O povo estava tão feliz que compara a um sonho que ele estava vivendo, por ele estar retornando do cativeiro. Esse sonho, ele foi tão almejado, ele foi se realizando em aproximadamente 100 anos, em 3 expedições de retorno. E essas expedições de retorno, no ponto 2.2, essas expedições de retorno, a primeira expedição, ela foi com os chefes de famílias em companhia de Zorobabel, com o objetivo de reconstruir o templo. E enquanto a segunda expedição, ela marcou o retorno do escriba Esdras e alguns dos sacerdotes que foram com ele. Nós já vimos quando nós falamos no contexto histórico. Com esse nessa segunda expedição, marcada pelo retorno do escriba Esdras e alguns dos sacerdotes que foram com eles, ocorreu aproximadamente em 60 anos após a reconstrução do templo. Esdras, ele partiu com uma missão espiritual de fazer uma reforma na adoração e na prática do povo, porque naquele momento o povo não estava vivendo uma espiritualidade saudável. Esdras, ele teve que reensinar o povo, pois o povo estava falando em aramaico e a lei estava em hebraico. Então, Esdras, ele era um escriba da lei e ele passou grande tempo reensinando o povo na língua hebraica. Nós vamos encontrar que Neemias, ele foi um contemporâneo de Esdras. Ele servia na corte do rei Artaxerxes. Você aí, juvenil, falar essa palavra, você se embola um pouquinho, a gente se embola. Artaxerxes. Fala aí você para ver como sai na sua fala o nome desse rei. Ele era o rei da Pérsia. E Neemias, ele servia como copeiro desse rei, que eu já citei, não vou falar novamente não. Esse mesmo que você já falou aí agora. Neemias, ele foi o líder da terceira expedição desse público dos judeus. Que quando soube dessa situação, como Jerusalém ele estava, eles pediu autorização a esse rei esse rei da Pérsia, para ir até lá, a Jerusalém, e reconstruir os muros e os portões da cidade. Isso está relatado em Neemias, no capítulo 2, do versículo 2 até o versículo 8. Eu vou ler só o versículo 2 e o versículo 3, só para relatando como ele ficou de frente com esse rei e falou sobre... O rei perguntou, e o rei me disse, no versículo 2, por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso, senão tristeza de coração? Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, Neemias disse ao rei, vivo o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meu pai, assolada, tendo sido consumidas as portas a fogo? Aí no relato de Neemias, do capítulo 2 até o versículo, capítulo 2, versículo 2 até o versículo 8, ele vai relatar esse diálogo que ele teve com o rei, e o rei vai permitir que Neemias, ele vá até Jerusalém para reconstruir as muralhas.
nós vamos encontrar no tópico 3 sobre a reconstrução. Nesse período que Neemias ele se deslocou com nessa expedição, na terceira expedição, com esse grupo de judeus, ele vai encontrar oposição. No tópico 3, sobre a reconstrução, nós vamos encontrar foco e oração, como também oposição. Com o retorno dos cativos, Jerusalém precisava ser reconstruída. Naquele momento, os muros estavam caídos e os portões queimados, e o povo que ali morava era muito pobre. E Neemias ele foi esse grande líder para conseguir, mesmo com oposição interna e externa, êxito na reconstrução. Ou seja, ele não desanimou, ele não baixou a guarda, ele não permitiu que o povo desanimasse diante das constantes ameaças e ataques do inimigo. Isso nós encontramos em Neemias, no capítulo 4, versículo 16 até o versículo 23. Você tendo a oportunidade, você leia esse texto que vai ser muito importante para você entender a história da reconstrução dos muros de Jerusalém. Então, eu vou ler apenas o versículo 16 e o versículo 17. O restante você lê na sua casa. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e metade deles tinha as lanças e os escudos, e os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra, e na outra tinha armas. 18. E os edificadores, cada um trazia a sua espada cingida aos lombos e edificavam. E o que tocava a trombeta estava junto comigo. Então, nós observamos que nesse período de reconstrução dos muros de Jerusalém, Neemias ele encontrou ferrenha oposição. E ele encontrou inimigos. E ele incentivava, nós observamos perante a palavra do Senhor, que eles traziam na sua mão a espada cingida nos lombos. Eles traziam as cargas, eles traziam os materiais para a reconstrução dos muros, mas com uma das mãos eles faziam a obra, e com a outra mão eles tinham as armas para se defender. Então, nós podemos observar que Neemias ele foi focado e ele confiou em Deus. A obra é que a palavra fala que essa obra ela ficou pronta em 52 dias. Poderia ter sido levado meses para reconstruir, mas de uma forma surpreendente, esta obra ficou pronta em 52 dias, apesar das inúmeras armadilhas. E já durante a reconstrução do templo, o povo desanimou, pois o novo templo nem se comparava ao grandioso templo de Davi, que Davi projetara e Salomão construíra. Este novo local para adoração era menor e seria edificado com materiais bem inferiores que foram destruídos pelos inimigos. Não por acaso, a sua reconstrução parou por aproximadamente 15 anos. Ficou parada a reconstrução do templo. Aí nós vamos entrar no último ponto, os profetas da reconstrução. Durante esse período pós-exílico, que é o período depois do cativeiro, Deus usou dois profetas, Ageu e o profeta Zacarias. Então, eles são os primeiros dos 3 livros pós-exílio. Os outros são Zacarias e Malaquias. E Ageu, nós vamos encontrar
que são esses profetas que foram usados na reconstrução, que nesse momento de retorno do cativeiro, que o povo passa a se chamar de judeu, sob esse contexto pós-exílico, vai surgir esses profetas fundamentais, Ageu e Zacarias. Eles foram responsáveis por exortar o povo de forma dura, já que os judeus eles deixavam de lado o templo e aplicavam os recursos na reconstrução de suas próprias casas. O povo judeu, eles pararam a reconstrução do templo, e a obra ficou parada por 15 anos. Eles se preocuparam apenas de estar se construindo as suas casas. E por isso não tinha êxito, nem satisfação em coisa alguma, porque eles negligenciavam o que devia vir em primeiro lugar, que era o cultuar a Deus. E nessa manhã, nós vamos entender que Deus também, Ele quer prioridade nas nossas vidas. O que nós estamos priorizando na nossa vida? O que vem em primeiro lugar na sua vida? Faça essa autoanálise, faça essa reflexão nessa manhã. O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Deus, Ele requer de nós prioridade. Ele quer que você priorize o reino de Deus. Ele quer que você priorize a leitura da palavra. Ele quer que você priorize a sua vida espiritual, a sua comunhão com o Senhor. Então, que nessa manhã, assim como Deus usou o profeta Ageu e o profeta Zacarias para incentivar de uma forma dura, chamando a atenção deles, né, para instruí-los, para voltar para o culto ao Senhor, para voltar para os caminhos do Senhor, que o Espírito Santo nessa manhã, ele possa estar te incomodando, nos incomodando, para que nós possamos priorizar o reino de Deus, priorizarmos Deus, colocar como o centro das nossas vidas, em nome de Jesus. É nesse cenário que o Senhor usa o profeta Ageu para dizer que, a despeito das diferenças estéticas com o templo antigo, a glória deste segundo templo seria maior que a do primeiro. Isso nós vamos encontrar em Ageu no capítulo 2, versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Então, por quê? Quem habitaria a glória dessa última casa seria o Messias, Jesus Cristo. Amém? Voltando agora no profeta Zacarias. Quem foi o profeta Zacarias? Ele também é considerado um profeta menor, e esse profeta também foi usado por Deus, relatando uma série de visões sobre as obras do templo, em uma série de promessas gloriosas relacionadas ao futuro. Zacarias, ele era contemporâneo, mais jovem do que o profeta Ageu. Ageu, ele era um profeta mais idoso, enquanto Zacarias, poderia colocar, era um profeta jovem. Ambos animaram os judeus a persistirem na reedificação do templo dos dias de Zorobabel e Josué. Como resultado do ministério profético de Zacarias e Ageu, o templo foi completado. Em sua juventude, que ele era jovem, ele trabalhou ao lado do profeta Ageu. E, portanto, com a atuação intensa desses dois profetas, Ageu e Zacarias, a obra de reedificação do templo é retomada, é concluída, e o relacionamento do povo com Deus, ele é restaurado. Glória a Deus por isso. E nós, concluindo a nossa aula, nós vamos entender
que a história da reedificação do templo nos revela que, por maiores que sejam os desafios, nós não podemos desanimar da obra do Senhor. Devemos sim, de acordo com as nossas forças e possibilidades, nós nos dedicarmos sempre à intimidade com o Senhor e trabalhar em prol do seu reino. E sabendo que durante esse trabalho nós podemos encontrar oposição. Nós vamos poder, assim como Neemias, ele encontrou ferrenha oposição. Não devemos baixar a guarda. Nós, assim como Neemias, nós temos que seguir focados, tentando quantas vezes forem necessárias alcançar. Nós vamos estar lutando, nós vamos estar lutando em prol dos nossos objetivos, até nós alcançarmos a nossa estatura de varão perfeito, que nós encontramos apenas em Jesus Cristo. Não baixem a guarda. Lute pelos seus sonhos. Corra atrás dos seus objetivos. Não desanime, mesmo enfrentando oposição, até mesmo para fazer a obra do Senhor, às vezes nós encontramos oposição, até mesmo dentro da casa do Senhor, até mesmo dentro das nossas próprias casas, através da nossa própria família. Às vezes nós recebemos uma palavra negativa, mas não baixe a sua guarda. Se o seu sonho, se a sua vontade estiver segundo a vontade do Senhor, o Senhor se encarrega de cumprir. Porque a palavra está cheia de promessas. E nós encontramos promessas que o Senhor tem para nós, dentro da sua palavra. E a promessa que o Senhor tem para nós é de nós, a cada dia, nós podemos chegar a essa estatura de varão perfeito, que nós vamos ter o nosso caráter parecido com o caráter de Jesus Cristo. Através do nosso caráter, moldado conforme o caráter de Jesus Cristo, nosso caminho como cristão, aqui neste mundo, nós vamos poder dar fruto. E o fruto do Espírito possa estar presente na nossa vida. Amém? Que o Senhor possa te abençoar nessa manhã. Que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração, assim como Neemias, ele foi usado pelo Senhor para fazer uma grande obra. Eis que o Senhor coloca nas nossas mãos para fazer uma grande obra também. Então, que você possa estender as suas mãos, lançar a mão no arado do Senhor, com o seu coração se dispor para estar ajudando a obra do Senhor, se dispor, cada departamento, cada ministério que você for convidado para ajudar, você com o seu coração aberto, com muito amor, com muito zelo, que você possa fazer, e eu tenho certeza e plena convicção que o Senhor te abençoará muito por isso. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, que você possa estar conosco no próximo domingo, que você possa também estar presente nos nossos cultos. Você que é visitante, se inscreva no nosso canal para você observar as nossas programações. Que o Senhor abençoe a você e a sua família. Vamos orar agradecendo ao Senhor, mas primeiramente, antes da nossa oração, não podemos esquecer da nossa forma de adoração também, que é as nossas ofertas. Abra o seu coração nessa manhã, doe aquilo que o Senhor colocar no seu coração para você doar. Seja generoso com a obra de Deus. Semeie no reino de Deus. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar.
Senhor meu Deus, te agradecemos, Senhor, por essa lição que foi ministrada. Te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Senhor, te agradecemos por cada aluno aqui presente, cada familiar representada por ele. Senhor, abençoa cada visitante. Que a tua bênção, Senhor, alcance, Senhor, que esse vídeo que foi compartilhado, Senhor, possa alcançar muitas almas para ti. Senhor, assim como Neemias, ele se propôs e fez uma grande obra, que o Senhor possa nos usar como um canal de bênção para também realizarmos uma grande obra aqui neste mundo, sendo luz do mundo e sal da terra. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Um forte abraço, fica com Deus, e para você que estará conosco no nosso culto à noite, até lá. Tchau, tchau.